Olá, boa noite. Como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, programa Opinião. Quinta-feira, rapaz, hoje já é dia 29 de setembro de 2022. E agora, no próximo fim de semana, aliás, sabia que a semana começa no domingo? Então, no início da próxima semana, no domingo, dia 2, é dia da eleição, dia de eleições gerais no Brasil. Todo mundo indo aí, cumprindo o seu papel de cidadão às urnas, votando direitinho, né, para que possamos eleger os nossos representantes, os criadores e executores de leis. Opinião está no ar hoje, entrevistando aqui ao vivo, mais uma vez, abrindo espaço para o Corpo de Bombeiros Militar. Na minha opinião, é a instituição, uma das mais sérias que a gente tem. Eu fico muito feliz de abrir espaço aqui para o Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso em especial, que tem mostrado muito trabalho. Já veio o comandante-geral aqui, já veio também a coronel Luciana, e hoje está a tenente-coronel Apostos aqui, a tenente-coronel Vivian, ela que comanda, ela é comandante do primeiro Comando Regional 1 do Corpo de Bombeiros Militar. Vamos conversar sobre o trabalho deste importante comando regional que engloba aí 11 municípios, né? E vamos falar de todos os assuntos que dizem respeito, que tenham relação direta com bombeiros, e especialmente com este comando. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Sempre bem, Paulo, sempre bem mesmo. Boa noite, Paulo Coelho, um grande abraço, mas um grande abraço para todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. E é bem verdade, é você que acompanha o programa Opinião pela internet, muito obrigado pelo carinho da companhia. Seja pela página do Gazeta Digital, do www.gazetadigital.com.br, ou pela página no Facebook da TV Pantanal. Muito obrigado, esteja você aonde for, com quem for, fazendo o que for, mas acompanhando o programa Opinião. Satisfação enorme, imensurável ter você aqui conosco, ao vivo. Tenente Coronel Vivian, muito bom tê-la aqui, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu, conversando com a Vivian ao longo da semana, né, a gente ajeitou aqui as agendas para que ela pudesse vir, felizmente deu certo. E eu queria, antes de falar do seu comando, que é o comando que no qual você está, vou chamar de você porque você é muito nova, eu não chamar de senhora, né, quebrar a chamada liturgia do cargo. Muito nova, né, e também é muito nova no comando aí, já tem um pouco mais de um mês ou um mês. Aí no comando desse número 1, que é o Comando Regional 1. Eu queria que você falasse de você, primeiramente, não é? Como que você ingressou no Corpo de Bombeiros, e os momentos mais marcantes, e agora a expectativa para tocar à frente aí este comando, né? Porque, afinal de contas, são mais de 300, eu não vou falar homens, que tem mulheres também, mas mais de 300 homens e mulheres, né, sob o seu comando nesse universo aí de 11 municípios. Como é que foi aí a sua entrada? Por que eu pergunto isso? Porque eu gostaria, do fundo do meu coração, que isso também servisse de inspiração para muitas meninas que pensam que é coisa só de homem. Aqui o exemplo que não é, Tenente Coronel Vivian. Fala para a gente sobre a sua história. Boa noite a quem está nos assistindo. Boa noite, professor. Boa noite, Paulo Coelho. Quero agradecer o convite, primeiramente. Eu sei que foi um pouquinho complicado, né, para alinhar as agendas, mas eu venho falar aqui que eu entrei muito nova. Eu entrei na instituição com 17 anos. Então, assim, eu venho de uma família de militares. Meu bisavô, o coronel Joaquim Correia, ele que foi o criador da implantação do Corpo de Bombeiros. Ele foi comandante-geral 3 vezes da Polícia Militar. E o meu tio-avô, ele foi o primeiro comandante do Corpo de Bombeiros. Então, assim, como se já viesse na veia, né, no sangue. Então, eu já cresci praticamente nesse meio, nesse ambiente militar. Meu avô também era militar, major da polícia.
Meu pai também é coronel do Corpo de Bombeiros. Então, quando eu era pequena, eu praticamente estava brincando dentro do quartel. Então, Apagando fogo, né? Está em casa, apagava fogo em casa. Então, eu cresci nesse meio militar. Então, para mim, era muito, muito comum. E aí despertou aquela vontade de eu querer estudar em colégio militar. Eu morei em Barra do Garças, quando criança, um período. Estudei em colégio de freira, totalmente diferente. E quando chegamos em Cuiabá, eu fui para o colégio militar. E lá eu aprendi valores que me ajudaram muito a ser o que eu sou hoje. Então, assim, isso foi de grande importância para mim, estudar num colégio militar. Tanto é, assim, que minhas irmãs não quiseram. Minhas irmãs não... Nenhuma seguiu pela carreira? Nenhuma seguiu. Eu não, já desde pequena. Eu formei na academia do Corpo de Bombeiros Militar de Brasília, Distrito Federal, Coronel Osmar Alves Pinheiro. Mesma academia que meu pai formou. Então, assim, eu já antes de ir para o CFO, depois que eu passei no concurso, eu já sabia mais ou menos o que eu ia enfrentar. E eu tinha total certeza que era aquilo que eu queria. Em nenhum momento eu pensava em desistir, em querer outra coisa. Eu queria ser bombeira militar, eu queria salvar vidas, era o que eu queria. Então, já fui com esse pensamento. Que bonito isso. E aí, depois, e as promoções, como se deram? Porque hoje você é tenente-coronel, né? Sou tenente-coronel. Não, as promoções, elas foram... obedecem um ciclo, um período também, né? Sim, inclusive, o ano passado eu concorri com a coronel Luciana, né? Nós duas. Ela, minha amiga, é tão ruim essa situação de concorrer com a própria amiga, mas por meritocracia ela foi promovida. Se Deus quiser, logo vai chegar a minha vez, né? Logo. Então, a gente coloca na mão de Deus. E essa assunção aí do comando regional, que é o maior e mais importante, é um reconhecimento também, né? Reconhecimento, é um desafio. É a hora que a gente vê que o que a gente está fazendo, o trabalho que a gente está fazendo está sendo reconhecido. Isso é muito importante para a gente. Porque a gente está acostumada a ver homens nessa função, né? E quando a gente depara com uma mulher numa função tão para mim, tão especial e a maior regional de todo o estado é a Regional 1. Né? Daqui a pouco eu vou falar sobre falar dos municípios. Nós vamos falar aqui dos municípios que estão nesse guarda-chuva aí do Comando Regional 1, do Corpo de Bombeiros. Eu tenho aqui comigo uma vontade muito grande. Eu gostaria que um dia veja isso, Lorenberg. No estado de Mato Grosso, principalmente aqui, né, as nossas forças de segurança sendo tocadas pelas mulheres. Uma boa. Comandante, a Adassa esteve aqui, a Tenente-Coronel Adassa, lá da Grande CPA, lá do terceiro Batalhão da PM, ela já manifestou que tem essa meta, que seja cumprida em breve, viu, Adassa? Estou torcendo por você. Eu queria tanto ver, assim, Comandante-Geral da Polícia Militar, mulher. Diretor-Geral da Polícia Civil, mulher. Anteontem teve aqui o atual diretor-geral, né, da PJC. Queria ver também uma mulher tocando a nossa PJC também. No Corpo de Bombeiros, idem. Lá, uma comandante-geral do Corpo de Bombeiros. Por aí vai. Quem sabe até uma superintendente da PF. Imaginou a mulherada mandando aqui? Seria bom. Seria bom, né? Mudando um pouco, né? Lorenberg. Registrar aqui, Tenente Coronel, a nossa alegria. Mas a alegria mesmo de tê-la aqui. O nosso programa ganha, todos nós ganhamos, o amigo telespectador já está ganhando, porque é uma forma de conhecer um pouco mais o papel tão importante que é o papel do Corpo de Bombeiros. Eu vou pegar carona na sua resposta para trazer e para pedir um comentário seu. Primeiro eu vou ler aqui um trecho que eu encontrei no documento, o site e o documento, no dia 25/10/2019. Entre aspas, no começo foi bem complicado, porque até então não existia o efetivo feminino. Fui da primeira turma,
éramos apenas 3 mulheres. Até a questão logística era ruim. Não tínhamos alojamento. Fecham aspas. Gostaria muito de ouvir um comentário seu a respeito desse trecho, que, por sinal, amigo telespectador, foi ela mesma que disse isso. Então, comentando sobre esse trecho aí, quando nós chegamos do curso de formação, nós éramos as primeiras, nós fomos as pioneiras, eu, a Coronel Luciana e a Tenente Coronel Tarciana, que foi para a reforma. Então, nós 3 chegamos e éramos o centro das atenções, praticamente, né? Porque as únicas mulheres, também teve a inclusão das praças no ano de 2003. Então, qual que foi uma das nossas missões? Tentar ver essas questões da mudança da estrutura das unidades. Porque a maioria, todas as unidades praticamente, tinham só alojamento masculino e banheiro masculino. Então, quando a gente chegou, a gente se deparou com isso. E aí a gente tem que fazer essas mudanças, né? Tinha alojamento que foi feito adaptação, então a gente teve que fazer toda essa construção. Quando eu comandei Campo Verde, eu já comandei Campo Verde em 2011, eu tive que fazer uma adaptação também. Então, assim, foi uma construção que, na verdade, eu acho que assim, ninguém estava esperando, e aí a gente chegou e não estávamos preparados, e aí acabou que foi acontecendo, e hoje, graças a Deus, né, todos os quartéis, a gente tem a estrutura adequada para o corpo feminino, e estamos só conquistando o espaço e entrando cada vez mais na instituição. Tá certo. Olha só, eu falei agora na abertura, rapaz, domingo, né? Domingo vamos ter aí uma movimentação enorme por conta das eleições gerais. Ocorre que uma grande operação envolvendo todas as forças de segurança do Estado, no caso, obviamente, de Mato Grosso, foi montada e consta desta operação o Corpo de Bombeiros Militar, não é? Cuiabá é o maior colégio eleitoral do Estado. E aí eu queria saber sobre, de você, Vivian, como está, considerando essa operação aí, essa preparação do material humano. Eu tenho aqui informação, parece que são 451 agentes do Corpo de Bombeiros que estarão envolvidos nesta operação. Como é que está essa programação, planejamento, enfim, no que diz respeito ao comando regional aqui para Grande Cuiabá? A gente tem todos os militares devidamente separados nas suas funções, né? E nós vamos ter dois militares em cada colégio de votação. Então, eles vão ser distribuídos justamente para fazer a prevenção de quem, obviamente, passar mal, tá ali cuidando da segurança dos eleitores. Houve reunião nesse sentido, orientação, alguma coisa específica? Porque, queira ou não queira, é uma eleição, pelo que se vê, muito congestionada, né? Muito focada nas tensões e tudo mais, ainda que seja um trabalho mais de prevenção, mas teve reunião nesse sentido com a tropa, com o pessoal que vai estar disponível? Sim, sim. Todos eles que vão trabalhar nas eleições já são militares que já trabalharam em outros anos. Então, eles já sabem mais ou menos como agir, como proceder. Então, assim, são pessoas já preparadas. Lorenberg. Vamos ainda continuar com a questão Sim. Do corpo feminino e do corpo de bombeiros. Pelos meus dados aqui, são 88 mulheres. Sim. Quantas mulheres tem sob o seu comando? No meu comando... Pode. Sob o seu comando, quantas mulheres tem e quantas oficiais mulheres tem? No meu comando, somente 15 praças. No meu comando não tem
oficiais, somente praças. São quantas? 15. 15 praças. 15 praças, que é pouco, né? Pouco. E como é que se dá De isso oficial, aí? na verdade, só sou eu, né? Vamos abrir o coração aqui? Vamos abrir o jogo. O que acontece? Você acha ainda que já foi rompida a barreira do preconceito? Porque eu penso assim, que se houver a oportunidade, fica mais fácil, né? Se houver o incentivo, melhor ainda. E se não houver barreiras, muito melhor ainda, né? Como que você vê esse cenário hoje? Já teve pior? Você falou que aos 17 anos já estava ali, engatinhando. Mas muitas jovens que estejam eventualmente assistindo ao programa podem ter essa dúvida, né? Poxa, eu gostaria tanto de ter, mas é tão difícil, é uma coisa que parece que é mais do homem. Eu queria que você falasse para esse pessoal hoje sobre o caminho, que imagino que não seja fácil, mas também que não é genuinamente masculino. Primeira coisa, Paulo, a gente tem que querer, né? Eu acho que quando você entra na instituição, você tem que estar pronto para continuar na profissão. Porque a gente entra, às vezes, muitas pessoas entram pensando que é uma coisa e chega lá é outra. Então, quando eu tomei essa decisão, essa atitude, eu já tinha certeza daquilo que eu queria, né? Que era salvar vidas e patrimônio, e eu já estava focada. Então, essa questão do preconceito, de fato, ela existe, mas cabe a nós fazer com que mude o pensamento das pessoas. Reescrever a história. Reescrever a história. Então, esse negócio de, que mulher não pode isso, mulher não pode aquilo. A gente tem as limitações, nós todos temos limitações. E a gente sabe que a mulher, queira ou não, na parte física, ela é um pouco mais frágil do que o homem. Então, só que assim, em outras situações, a gente também se sobressai. Por exemplo? Por exemplo, no comando, às vezes. Não, eu concordo com o comando, por isso que eu acabei de falar aqui, gostaria muito de ver esse estado, as forças de segurança sendo comandadas por mulheres, mas existe, como eu posso dizer, a vantagem maior da mulher no Corpo de Bombeiros em relação ao homem? Em que setor, em que situação, por exemplo? Então, eu acho que é aquele negócio, eu acho para mim, eu sou capaz às vezes de estar aqui fazendo uma coisa e já estar prestando, tem tipo um sexto sentido, sabe? De olho lá no outro lado. Então, eu acho que a mulher, ela tem mais essa sensibilidade nos momentos que deve ter, né? Uhum. Então, a mulher tem esse feeling. E legal isso, porque, então não tem, lugar de mulher, sabe onde que é o lugar de mulher? Ela quiser. É onde ela quiser, exatamente isso. Então, não tem que haver barreira, né? Tem que dar asas aos seus sonhos e voar, procurar saber, ao passo que você vai se munindo ou municiando de informações, você vai dando combustível aos seus sonhos. Daqui a pouco você está na cara do gol, sem goleiro, é só botar para dentro, que nem fez a Vivi. Vai ser fácil? Não vai, tem barreira, tem provas, tem que provar um monte de coisa, mas aqui está uma prova viva, aqui está uma prova Vivian de que isso realmente é possível. Vamos ao intervalo comercial. Primeiro intervalo comercial desta noite. Você está assistindo ao programa Opinião, hoje com a Tenente Coronel Vivian, do Corpo de Bombeiros, Comando Regional 1. A gente volta no instante só. Bem, cá estamos de volta com o programa Opinião. Você está assistindo a Opinião ao vivo, não é? Quinta-feira. Vamos aos destaques que estão nesse momento no www.gazetadigital.com.br. Informações, olha, pertinentes aí ao pleito eleitoral de 2022. Como você vê aí, ó, a situação, o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, TRE, apresentou nesta quinta, 29, os números correspondentes às eleições gerais que serão disputadas no próximo dia 2, domingo, não é? De acordo com o órgão, em Mato Grosso, o pleito majoritário de 2022 custará ao todo R$21.100.000. Esse é o menor montante empregado pelo TRE, se comparado aí às disputas de 2014 e 2018, quando foram gastos R$25.400.000 e R$23.200.000
respectivamente. Ainda de acordo com a autarquia, o custo médio por eleitor caiu ante os números de 2014 e 2018. Cada eleitor custará R$ 9,42. Em 2014, esse valor ficou em R$ 11,42, o maior desde então. Já o pleito seguinte, em 2018, o valor médio por cada votante foi de R$ 10,42 e é o segundo maior. Além do custo do pleito, o TRE apresentou o número de solicitações de voto em trânsito e também o contingente aí de trabalhadores que vão estar a serviço da Justiça Eleitoral no próximo domingo, dia 2. Pois é, falando ainda em TRE, o presidente do TRE, Tribunal Regional Eleitoral, Carlos Alberto Alves da Rocha, explicou a situação do candidato ao Senado, Nery Geller. A explicação se deu em coletiva nesta quinta-feira, dia 29. O nome do político continuará aparecendo na urna, porém, os votos serão computados como nulos. Isso porque o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, rejeitou sua candidatura hoje mais cedo. O candidato foi condenado por abuso do poder econômico ocorrido nas eleições de 2018. Sendo assim, seu mandato foi cassado e ele se tornou inelegível por 8 anos. Contudo, o postulante ao cargo de senador recorreu às instâncias superiores e vai seguir aí com a candidatura até a definição desses recursos que estão por vir, que foi indeferido nesta quinta-feira. Entre os dias 20 e 27 de setembro, foi realizada a carga e lacre das urnas eletrônicas em Mato Grosso. A ação consiste na inserção dos dados e, após isso, não é possível fazer qualquer alteração nas informações colocadas. Se antes, Lorenberg Alves, já estava difícil subir o Morro de Santo Antônio com a geladeira nas costas, imagina agora que, além da geladeira, colocaram mais um fogão nas costas do Nery. Vai ficar muito complicado para ele. Ele vai recorrer porque, né, não tem outro caminho senão recorrer, mas... Amigo telespectador, é pouco provável, mas muito pouco provável que ele consiga mudar esse cenário. Ele recorreu ainda hoje ao Supremo Tribunal Federal, mas eu particularmente não acredito nessa possibilidade que ele terá ganho no Supremo Tribunal Federal. Mas, de todo modo, ele está recorrendo. E tem uma situação, duas situações que devemos colocar aqui. A primeira delas, que ele obteve êxito aqui no Tribunal Regional Eleitoral, garantindo a sua candidatura. O Ministério Público Federal, o Ministério Público Eleitoral recorre no Tribunal Superior Eleitoral e no Tribunal Superior ele perde. Ele não teve nenhum voto favorável no Tribunal Superior. Foram 7 votos contrários à sua candidatura. E um segundo fator, amigos, é claro que todo esse prejuízo durante todo esse período, Paulo, já era muito difícil ele mudar. Já era muito complicado toda a situação dele. Agora ficou pior. Imagine, por exemplo, que ele ganhe. Imagine na sexta-feira ele tenha uma liminar favorável a ele. O tempo que resta é muito pequeno para ele mudar todo o cenário negativo. Aí outra coisa, Lorenberg, então deixa eu só dar uma esticadinha nesse assunto aqui, mas de forma muito breve, né? O Nery agora, considerando todo esse contexto que você colocou aí, eu concordo com esse contexto que você colocou, e aí fica, vamos descartar, eu não quero fazer propaganda contrária aqui não, mas vamos colocar à luz da legislação eleitoral o Nery impossibilitado de ser votado, ponto. Quem que ganha com isso nessa corrida
pela única vaga do Senado aí. Temos um candidato que, segundo pesquisas, está liderando aí com muita folga, mas há outros aí que não ainda perderam a linha do horizonte de vista. Como que você vê essa transferência? Você acha que vai transferir? O eleitor do Neri tende a se migrar para onde? Paulo, eu vou fazer duas pequenas observações muito rapidamente. A primeira delas, se, por exemplo, o eleitor chegar lá na sua sessão e digitar o número do Neri, vai conceder o voto dele normalmente. Vai registrar o voto. Ficar congelado. Porém, esse voto não será divulgado. Não será divulgado. Mas qualquer eleitor que venha fazer isso, vota normalmente, tranquilamente. Essa é a primeira situação. A segunda questão é muito pouco provável que o eleitor que já estava decidido a votar no Neri venha votar para o Wellington Fagundes. Por quê? É muito pouco provável. Pouco provável. É muito pouco provável que o eleitor que já tinha decidido, imagine o eleitor que decidiu antes da sua candidatura em 2018 fosse cassada. A sua candidatura em 2018. Imaginemos essa possibilidade. Esse eleitor que decidiu pelo Neri dificilmente votará ao Wellington Fagundes. Muito difícil. É muito mais fácil ele anular o voto do que votar para o Wellington Fagundes em razão da situação, da circunstância criada. Mas quem ganhou com essa situação toda? O Wellington Fagundes, claro. O Wellington Fagundes ganhou, o presidente Jair Bolsonaro ganhou. Por que ganharam os dois, amigos? Veja, Paulo, você deve lembrar que nós falamos algumas vezes aqui que a grande disputa que teremos em Mato Grosso era a disputa para o Senado. Sim. Todos nós sabíamos disso. Era a disputa para o Senado. Quando a candidatura de 2018 do Neri foi cassada, esmoreceu, foi murchando toda essa situação de uma grande disputa. Quem ganhou? O Wellington Fagundes, que já está no cargo. Ganhou também o presidente da República, porque o Neri capitaneava um grupo de campanha ao ex-presidente. E você sabe quem que eu acho que perdeu nessa história também? Foi Márcia Pinheiro. Márcia Pinheiro, com que certeza. Perdeu um grande cabo eleitoral. Não é que perdeu, é que aquilo que eu te falei da analogia do piano, da geladeira nas costas, não é? O cara não tem tempo para sustentar a sua própria candidatura, como que ele vai ter energia para ir buscar e com que argumento buscar voto para ajudar a sua colega de chapa aí, a quem ele apoia. Então, isso que você falou, concordo também, que o Mauro Mendes ganha mais fôlego no sentido da disputa para o governo. E aí o Wellington Fagundes está rindo à toa, vai ficar rindo até 2039. Olha só, deixando essa conversa aqui, tricozinha entre eu e ele, porque tem aqui essa moça que veio aqui para falar do Corpo de Bombeiros, do Comando Regional 1 do Corpo de Bombeiros, que é a Tenente Coronel Vivian. O Comando Regional 1 me ajuda eu notei aqui, menino, que compreende os municípios de Cuiabá, se eu tivesse com o meu Acorizal, está aqui, não é? Se eu falar errado, você me corrige. Chapada, Várzea Grande, Jangada, Nobres, Livramento, Rosário Oeste, Poconé, Santo Antônio e Barão de Melgaço, né? Procede aquilo que eu falei lá no começo, que são mais de 300 homens e mulheres. 296 é o efetivo. 296, errei por 4. E aí, como que é essa experiência aí de estar... Como que é feita o comando propriamente, não é? Como que é feita a vistoria, como que é feita a distribuição de atribuições? Distribuição de atribuições. Então, nós temos os batalhões e os pelotões, né? Cada um tem o seu comandante. Então, a minha função lá é supervisionar, coordenar e cuidar do planejamento operacional. Então, eu tenho que monitorar isso através dos comandantes dos batalhões e dos pelotões. Reuniões periódicas? Sim, como que é reuniões isso? Você precisa periódicas. falar com o pelotão lá de Poconé.
Você precisa falar com o pelotão, é virtual? Como é que é isso? É presencial? Não, é visita em loco. É em loco? Eu vou em loco, Vai lá? Sim, e aí a gente procura saber da realidade da unidade, saber das dificuldades que está passando, procurar resolver os problemas, né? Então, aí você falou Poconé, rapaz, e Livramento, né? Época de queimada e época de enchente também, mas queimada principalmente. Como está? O que o Comando Regional 1 tem a dizer sobre a estrutura, a logística para enfrentar esse tipo de problema que são as queimadas, né? O governador já esteve aqui, já falou dos investimentos, o secretário de Segurança também, o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, idem, mas eu quero saber do Comando Regional 1. Vocês estão tendo hoje que estrutura para tratar de situações como essa aí das queimadas? Então, nossas guarnições sempre a postos, né? E essas são um número grande de ocorrências que a gente atende nesse sentido, né? Até porque eu entendo que falta um pouco de conhecimento da população, né? Às vezes a pessoa vai lá, ateia fogo no lixo, no terreno baldio, não tem todo esse cuidado. E isso acaba refletindo até na nossa respiração, cuidados com a própria saúde de idosos e crianças. Então, eu acho que falta um pouco também, por parte da população, a consciência para que isso não ocorra. Mas são números grandes de atendimento com relação a essa situação de queimadas urbanas. Lorimer. Tenente Coronel, se eu estiver equivocado, por favor, me corrija. No Corpo de Bombeiro tem duas situações grandes, né? Quando está na época de fogo, tem toda uma preocupação voltada para a questão das queimadas. Acabou o fogo, tem a questão das chuvas. Chuvas, exatamente. Esse mesmo, são duas estações. Sim, são duas estações para praticamente, o Corpo de Bombeiro, é isso mesmo? Sim. E aí agora vamos começar com a época dos cortes de árvores, isso, das águas, das chuvas e dos cortes de árvore. A gente começa a receber um número grande de solicitações. Só que a população precisa entender que nós fazemos corte emergencial, né? Então, se a pessoa precisar fazer alguma poda, tem que ser de forma particular. A gente só vai atender em caso estiver em situação emergencial mesmo. Mas o que vem a ser uma situação emergencial? Em que situação o morador de determinada rua, ele deve acionar o Corpo de Bombeiros com a certeza de que terá a solução do seu problema? Quando ele verificar que está trazendo risco para o patrimônio e para a vida dele. Quando estiver vendo que está trazendo risco. Como, por exemplo, uma grande ventania pode... Sim, e a árvore está pendendo para o lado da casa. Essa é uma situação, é um exemplo. Aham, entendi. Nós tivemos ontem o caso daquelas chuvas com muito vento e algumas árvores caíram, né? Sim. Foi acionado o Corpo de Bombeiro com frequência ou não? Tivemos acionamento, sim. Ainda mais quando cai e atrapalha a circulação na via, né? Então, tivemos várias solicitações quanto a isso. Quando acontece situação como... Digamos que os danos sejam materiais. Você para o carro lá, na rua, e aí vem um vendaval, paf, a árvore daquele tamanhozão de 300 anos cai sobre o seu carro. Não há feridos, mas o carro acabou. Aí a recomendação é o quê? O cara vai ter que... Isso é considerado como um desastre natural para ele... Ele vai pedir indenização para quem? São Pedro ou São Pedro? Primeira coisa, ele tem que verificar se não tem nenhuma fiação ali próxima, né? Porque muitas vezes a árvore cai do lado do poste, cai um fio ali, por situações mesmo de ter um choque elétrico. Então, ele tem que verificar essa situação também, né? Que é mais importante do que eu falei. Muito mais importante. Muito mais importante. Gastos. E a gente orienta também que as pessoas, quando verificar que tá um alagamento pela via, não tentar, muitas das vezes, passar ali, né? Porque... às vezes isso pode piorar a situação e aí o carro fica parado e aí tem aquelas situações que a gente já viu no Rio de Janeiro que acontecem, né?
constantemente por lá. Então, a gente orienta que, mediante essa situação de perigo, que acione o Corpo de Bombeiros, 193. Que risco há de todas as formas, Em né? todas Se as você atravessar formas, aí uma sim. rua alagada, por exemplo, você não sabe se tem um bueiro aberto, Não sabe. se tem alguma coisa, alguma corrente de fio elétrico, sei lá, alguma coisa assim. Sim, exatamente. Então fica a dica aí. Então, assim, no caso de árvores, você, voltando à questão anterior, que você falou aí, Tenente Coronel, no caso das árvores, de poda de árvores, ela é feita de forma emergencial. Emergencial. Basta ligar o 193. 193. Aí, nossa equipe vai, faz a vistoria da árvore. Se ela realmente estiver trazendo risco, aí o corte é feito. Tá certo. Eu vou ter que ir para o intervalo comercial, quero encerrar aqui perguntando o seguinte. Como compreende Chapada dos Guimarães também, eu já vi operações bem-sucedidas, no sentido do resgate propriamente, trágicas, não é? Porque, infelizmente, envolvendo óbitos, mas ali, por exemplo, no Portão do Inferno, já houve carros que caíram ali, pessoas que cometeram, né, não gosto nem de falar, porque para não dar notícia sobre o caso, mas sobre a situação, mas o procedimento padrão qual é? E outra coisa, voltando a falar da estrutura, que estrutura é usada numa situação como aquela, lá no Portão do Inferno, que tem que adentrar aquela mata e tudo mais? Então, nós temos os especialistas, né, em salvamento em altura. Então, nessas situações que envolvem altura, eles são devidamente acionados, juntamente com a equipe do resgate aéreo, então, e para primeiro momento do atendimento. Isso tem acontecido com mais frequência? Como é que você tem? Lá ultimamente, não tem acontecido assim, Graças a Deus. faz um tempo que não acontece. Mas ali é um local bem complicado, aquela curva ali, né? Então, se a pessoa, às vezes, não prestar muita atenção, ela se depara ali já no quebra-mola, né? E sem conseguir contornar a situação para, às vezes, não bater no morro ou não sair o alambrado, né? Casos de incêndios nesse ano de 2022, no primeiro comando, houve muitos aqui na Grande Cuiabá? Incêndio e residência. Incêndio e residência são um tipo de ocorrência também que são um dos maiores chamados nossos, né? Salvamento e incêndio e residência. Mas, graças a Deus, nada que a gente não pudesse contornar, né? A gente salvaguarda vidas e patrimônios. Então, assim, que vão os anéis e ficam os dedos, né? Então, a gente não teve que eu me recorde no momento, nenhuma situação em que envolveu morte. Então, para encerrar, Vivian, queria que você, Tenente Coronel Vivian, passasse algumas dicas para as pessoas. Evidentemente, nós não estamos saindo da seca, está entrando a época das águas. Mesmo assim, residência, sabe como é que é? Dentro de casa, não é? Os descuidos, enfim. Orientação para essas pessoas aí, no sentido de evitar, e no caso de, eventualmente, um princípio de incêndio, como se portar, porque o pânico, muitas vezes, é o maior adversário, o maior inimigo. Sim, uma das primeiras coisas, se a pessoa tiver nesse controle, é desligar o padrão de energia, né? E logo em seguida acionar o Corpo de Bombeiros e sair da residência também. E deixar que o Corpo de Bombeiros chegue no local e atue. E na zona rural aqui da Grande Cuiabá, que vocês têm tido tem tido muito acionamento? Na zona rural, não. Na zona rural, não. Não, né? Não. Tá certo. Intervalo comercial, vamos para o segundo intervalo comercial desta noite. Estamos conversando com a Tenente Coronel Vivian, comandante do Comando Regional 1 do Corpo de Bombeiros. Um instante só. E estamos entrevistando aqui a Tenente Coronel Vivian, a qual eu pedirei ao Lorenberg que faça a primeira pergunta deste bloco. Tenente Coronel, tem um item aqui que eu gostaria muito de ouvi-la mesmo, porque no primeiro bloco você falou de preconceito, havia muito preconceito, agora não tanto. Mas eu tenho aqui, no dia 24 de outubro de 2019, o Corpo de Bombeiro Militar de Mato Grosso realizou no Salão Nobre Clóvis Vettorato,
lá no Palácio Paiaguás, o primeiro encontro estadual de bombeiros militares do Estado, com o objetivo de discutir temas específicos como a questão da carreira do Corpo de Bombeiro, a legislação, o estresse ocupacional, que isso aqui deve ser muito frequente, né, Vivi? Ou eu estou errado? Deve ser muito frequente mesmo, a questão do estresse ocupacional. E aí, mais uma pergunta. De lá para cá, quantos desses encontros, porque eu mencionei aqui o primeiro encontro, quantos desses encontros foram realizados e qual a importância deles para os integrantes do Corpo de Bombeiro? Então, o primeiro encontro foi no ano de 2019. No ano de 2020 a gente não conseguiu fazer e nós tivemos um segundo encontro agora em 2021. Esse encontro é de extrema importância para a gente porque é o momento que a militar ela se sente em casa, né? Porque é um encontro voltado para mulheres. E ali a gente aborda temas que nos afetam de uma certa forma. Eu organizei esse evento em 2019, em 2021. Esse ano eu fui para o Encontro Nacional de Bombeiras Militares, que foi lá em Brasília. E a gente foi participar das palestras e lá eu achei interessante que eles fizeram esse ano lá uma prova de bombeira de aço, assim. Então, teve todas as atividades com relação a mostrar a sua força ali na atividade, disputa com outros estados. Então, foi bacana, assim, assistir aquilo. E isso é algo que eu estou pensando em fazer, se Deus quiser, futuramente, essa competição com as bombeiras aqui, porque a gente pensa mesmo em valorizar o lado feminino. Né? Nós somos 88, então a gente busca valorizar esse espaço e cada ano que a gente faz, a gente foca num assunto, numa atividade, né? Então, de 2021, a gente focou mais nessas questões de violência doméstica, assédio. Então, cada ano a gente tenta buscar assuntos relevantes para que a bombeira possa participar ali, levar informação até para os militares, né? Os bombeiros militares. Então, a gente faz todo esse trabalho. E a gente tem projeto também, futuro, que a gente possa levar também um encontro em conjunto, né? Tanto com o feminino como o masculino, porque, na verdade, o masculino também precisa passar por esse tipo de palestra, esse tipo de atividade, né? Então, a gente tem um projeto. Se Deus quiser, em breve a gente vai realizar. Tem percebido, Tenente Coronel, que isso é um estímulo para as outras mulheres no Corpo de Bombeiro? Porque você falou de 15 praças. Uhum. Tem servido de estímulo para elas todas? Esses encontros? Sim, tem bombeira que fica esperando para ver quando que vai começar o próximo encontro. Então, assim, é um projeto que foi pensado juntamente com o comando da instituição e a gente busca fazer um evento totalmente voltado mesmo para as mulheres, que é o que eu te falei. A gente pensa em trazer a proposta para também abranger o masculino, né? Mas, a princípio, a gente está conseguindo fazer com o corpo feminino. Então, a gente busca também questões de lembranças. A gente tem tardes de experiência profissional, porque ali a gente pega uma bombeira especialista, onde ela vai passar a situação que ela viveu em um curso operacional. Então, a gente abrange tudo isso para poder fazer com que esse evento seja tão esperado nos outros anos. Que ótimo. Olha só, Vivian, hoje, dia 29, né? Há uns menos de 20 dias aí foi comemorado, dia 10, comemorado o Dia Mundial do Combate, da campanha de combate ao suicídio. Eu falei, estão falando do Setembro Amarelo, né? Estava dizendo agora há pouco, né? Quando citei a questão lá de eventuais situações lá de Chapada, do
Portão do Inferno, onde já tivemos vários casos de suicídio lá. Eu até testemunhar aqui, dar um testemunho meu, que eu, enquanto jornalista, já cobri muito jornalismo policial. Eu, se depender de mim, eu não noticio esse tipo de suicídio. Porque eu acho que é um desserviço. Enfim, é uma coisa que eu acho que é uma coisa que poderia estar incentivando, sabe como é que é? Mas assim, há gente que diverge de mim e tal, outros que concordam comigo, que a gente não tem que ficar dando... mas é notícia, notícia é notícia, enfim. Mas eu queria que você falasse sobre esse Setembro Amarelo e o trabalho que vocês... Que mensagem, que tipo de situação você já passou enquanto membro do Corpo de Bombeiros, como oficial, como integrante do Corpo de Bombeiros. Queria que você falasse um pouco, para quem não está nos assistindo, sobre esse item específico. Então, Paulo, eu já atendi diversas ocorrências de todos os tipos, né? E uma das ocorrências que marcam muito são situações como esta, né? Eu participei de um resgate há muitos anos atrás, onde o rapaz ele estava sentado em cima da ponte e desejando ali pular. Então a gente chega, né, aborda de uma certa distância, tenta se comunicar, conversa. Enquanto isso, tem uma outra equipe preparada ali, se mobilizando para tentar tirar ele daquele risco ali. E eu lembro que nesse dia, eu acho que eu era tenente na época, eu ficava pensando assim, meu Deus, o que eu vou falar para ele? Porque eu não sei o problema que ele está enfrentando, né? Então, na cabeça da gente, a gente vai criando vários assuntos para a gente tentar mudar a ideia da pessoa. Então, eu lembro que eu conversava com ele, eu não lembro exatamente o que a gente estava falando lá, mas eu lembro que num momento de distração, que ele virou assim para mim, que ele olhou, a nossa guarnição atuou de forma rápida e conseguiu tirar ele dessa situação. Então, assim, aquilo para mim foi gratificante, aquele minuto de ver aquilo. Nossa, então, a imagino. gente vai para casa, assim, Uma feliz. vitória, né? Um uma troféu. vitória. Já teve outra situação que não foi um final feliz. Nós fomos acionados por uma ocorrência. A princípio era incêndio em residência. E aí, chegando lá, a gente deparou com um incêndio num cômodo. E aí a gente apagou. Quando a gente foi fazer aquela parte do rescaldo, verificar ali o que tinha dentro do cômodo, né? A gente deparou com 2 corpos lá dentro. E aí a gente ficou espantado, porque a princípio foi falado pra gente que não tinha ninguém na residência. E aí eu comecei a entrar nos outros cômodos, porque eu era mais antiga no local, eu fui entrar nos outros cômodos. E eu lembro muito bem como se fosse hoje. A gente que tem filho, a gente fica sensibilizado com isso. Eu entrei num dos cômodos, no banheiro, e lá nos azulejos, a moça, né, ela escreveu tudo. Uma das vítimas. Era ela e o filho. Era ela e o filho. Meu divino Pai eterno. E ela contou ali na história todinha o motivo que ela tinha cometido aquilo, sabe? E aí eu fui andando pelo cômodo, eu fui achando, ela foi deixando rastros daquilo, do que ela estava passando e por que ela fez. Então aquilo me tocou profundamente, que eu fico pensando. Às vezes a gente não sabe o problema do outro. E isso faz com que a pessoa se sinta isolada, ignorada. Então, quando eu vi aquela situação, eu atendi a ocorrência, fiz tudo o que tinha que ser feito, eu fui para a unidade, mas aquilo me refletiu tanto de enxergar aquela situação, porque era uma criança pequena e a mãe. E a mãe, podendo ter poupado a criança, preferiu levar a criança. Então, assim, o escrito ali, ela escreveu tudo com batom, sabe? Então, nós na instituição, a gente depara com várias situações, com várias ocorrências delicadas, que quando ela acaba, a gente fica refletindo aquilo. Existe um acompanhamento psicológico aos agentes do Corpo de Bombeiros? Existe. Tem Porque o nosso imagino acompanhamento. Que você tem que ter, né? Tem um acompanhamento. O nome disso
é empatia. Você tem que ter empatia pelo próximo. É a minha opinião, pelo menos. Porque, assim, muita gente, todo mundo tem problemas e os problemas são mais variados, não é? Só que uns são mais crônicos. E, às vezes, a pessoa está do seu lado, no seu convívio diário, e está passando por uma turbulência enorme, uma angústia, às vezes depressão. E aí você brinca e tal, e não percebe que ali está passando uma situação de você estar, pelo menos, ouvindo, e essa audiência, o fato de ouvir, né? Essa audição, perdão, ela pode salvar a vida, que você vai estar ajudando a pessoa a desabafar, sentindo que a pessoa se sinta útil, segura e tudo mais. Então, eu penso assim, que o nome disso é empatia, ou seja, se colocar no lugar do outro e procurar ajudar na medida que você puder, para evitar situações como essa aí, porque acontece, ainda mais nos dias de hoje, tudo competitivo, tudo corrido, vida difícil, né? O ganha-pão está difícil e tudo mais. Professor Lorenberg. Ainda nessa mesma seara, Tenente Coronel, quanto tempo demora o deslocamento do Corpo de Bombeiro, da equipe do Corpo de Bombeiros, num caso desse de incêndio, de árvores que caíram, uma chamada de urgente? Quanto tempo demora? Depende da localização. Mas uma média de quanto tempo? Eu acho no máximo 10 minutos. 10 minutos? No máximo. Porque a gente tenta procurar pegar a viatura mais bem localizada. Eu estou chutando o tempo máximo, porque eu não peguei o parâmetro. Mas a gente busca sempre ver a que está melhor posicionada para deslocar para esse tipo de ocorrência. Tá, e ainda nessa mesma seara, Tenente Coronel, imaginemos como, por exemplo, nesse caso que você acabou de contar para todos nós, e que percebe que você ficou sensibilizada com aquilo tudo, imagine você comandando aquela equipe e ter alguém que não conseguiu controlar, se autocontrolar. Como que se age naquele momento, naquele exato momento? Olha, imaginemos que uma das pessoas que não conseguiu se controlar deparou que aquela pessoa, aquele corpo, era exatamente de uma amiga ou de um amigo. E aí, como que se faz? Então, nesse dia, inclusive, a família chegou depois. Só que a família também não sabia que tinha gente lá. Então, foi um momento bastante delicado. A gente procurou colocar a família no quintal, lá no fundo da residência. E eles o tempo todo perguntando, mas como a gente não tinha certeza de quem era a pessoa que estava lá, então a gente demorou um pouco para contar. Então, assim, a gente teve esse cuidado de primeiro ter a confirmação, chegar às autoridades que deveriam estar presentes naquele momento, para aí sim a gente poder passar a informação correta para os familiares. Porque eles ficam geralmente, né, nessa situação aí, eles ficaram lá na porta porque era a residência da pessoa, mas ninguém tinha confirmado ali, a gente não tinha como passar a informação de quem era, porque foram corpos carbonizados. Meu santo então pai. aí a gente não tinha como passar. Então a gente teve todo esse cuidado para colocar os familiares no local reservado, porque na frente fica populares, fica a imprensa. Então, para evitar qualquer tipo de informação equivocada, a gente colocou eles no local mais adequado. Caminhando para o final aqui, Tenente Coronel Vivian, você falou aí, o Lorenberg tocou nesse assunto, como é que é feito aqui no caso de Cuiabá, né, a distribuição? No caso de incêndio, por exemplo, nós temos uma estrutura do Corpo de Bombeiros, que eu sei que tem uma aqui na Prainha, a Prainha ali no Mato Grosso, aí na Avenida Mato Grosso. E uma no Cochipó. Cochipó, aí tem no 1º Batalhão, no 2º Várzea Grande e lá perto ali da Sadia. Que são estratégicos, né? São Pontos estratégicos para dar maior mobilidade. Mas a gente também faz alguns pontos bases em alguns locais estratégicos, também tem no centro político ali, também tem. Tem, né? Mas não é a unidade em si, mas é um ponto base. Você nesse tempo todo, já fez algum parto de emergência? Sim. Já? Deve ser uma emoção. Na aldeia indígena, eu fiquei 2 semanas numa aldeia indígena. 2 semanas, fazendo um curso. E no dia que eu cheguei, na verdade eu não fiz, eu auxiliei ali, porque quem faz é a mulher, né? É a mulher mesmo. E aí a Índia estava tendo um bebê.
Nossa. E aí eu cheguei junto com a técnica que ficava na aldeia, chegamos bem no momento que a criança estava nascendo. Olha que coisa boa. Além de tenente-coronel, parteira também, né? O tempo voou, a gente tem que encerrar o programa, horário de rede. Eu agradeço demais de coração por ter vindo aqui, esse bate-papo maravilhoso com a tenente-coronel Vivian, comandante do Comando Regional 1 do Corpo de Bombeiros. Muito obrigado por ter vindo. Esse Eu que espaço agradeço. continua a posto para bem informar. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Lorenberg, então, até amanhã? Até Não, amanhã. Amanhã? Até amanhã. Amanhã é sexta. Amanhã é Até sexta. amanhã. José Venceslau Júnior, o Júnior da Verdão, ele é presidente da FEComércio, agora é vice-presidente também da Confederação Nacional do Comércio, ao vivo amanhã, às 7h30, aqui no nosso programa Opinião. Até lá, fica bem, fica com Deus também.